Próximo bloco. Vamos lá. Bom, Toledo, você tem uma hipótese. Por que agora e por que com tanta pressa esse projeto veio à tona essa semana? Tudo aquilo que eu falei no primeiro bloco, né, das investigações da Polícia Federal que já atingiram a família do Monta, né, a mãe presa na operação veiculação, a avó investigada, o pai, o namoro Vanderlei, também envolvido em apurações da Polícia Federal, não explicam essa pressa toda, essa urgência, né? Mas, conversando essa semana com investigadores que estão no coração da Carbono Oculto, eu ouvi uma coisa... Carbono Oculto é a operação que investigou a cadeia econômica do crime organizado e resultou até em batidas na Faria Lima. Muito bem lembrado, e eu vou explicar depois que eu acho que talvez seja a operação mais importante da história recente do Brasil. Vou explicar por quê. Esses investigadores me falaram uma coisa que fecha ou que pode ajudar a explicar essa pressa. Há pessoas, investigados da Carbono Oculto, dispostos a discutir uma delação premiada. E isso vai ser uma bomba, porque a Carbono Oculto, ela não foi apenas a maior operação em número de policiais. Depois o Rio de Janeiro fez a outra, que tinha mais policial ainda, mas com resultados completamente distintos, né? A Carbono Oculto, ela revela o ecossistema onde opera o crime organizado, e não é um esquema só. É um local, e esse local é aqui, na avenida onde nós estamos gravando, na Faria Lima. É o local onde o sonegador Contumaz se encontra com o braço violento do crime organizado do PCC e com as betes, legais ou ilegais, e com operadores políticos. Apenas um prédio de uma instituição financeira localizada aqui na Faria Lima durou 20 horas a extração de dados dos computadores dessa empresa pelo Ministério Público Estadual de São Paulo. São terabytes e terabytes e terabytes de dados. Ou seja, ali você tem, não é só o registro das operações, você tem troca de e-mail, você tem troca de mensagem em sistema privado, você tem todas as combinações, o organograma e o nome de todo mundo. Inclusive os nomes que não aparecem porque são fundos patrimoniais ou fundos de investimento de cota única, com beneficiário final que tem um nome oculto, que vai parar numa offshore. Então você tem informações sobre o Beto Louco, que é o cara que comprava usinas para o PCC no interior, usinas de álcool e açúcar, né? Ou de etanol e açúcar, no interior de São Paulo. Você tem o primo, o Mohamed, que supostamente era um especialista em fundos financeiros, que os dois estão foragidos, né? Eram alvos da Polícia Federal, fugiram. Você tem os maiores sonegadores contumazes que operam um sistema de distribuição de combustível, falsificação de importação de combustível, sonegação fiscal na escala de bilhões de reais. E você tem entes públicos, provavelmente. Tudo junto. Não necessariamente operando como associados, mas é um consórcio, digamos assim, que opera na mesma plataforma. Qual que é o problema dos investigadores hoje? É dado que não acaba mais e é preciso dar um nexo para os dados. Eles estão trabalhando nisso. Agora, se aparece um delator disposto a explicar qual é o nexo dos dados, aí a coisa muda de figura e acelera brutalmente o processo investigatório. Vale a pena registrar também como a Operação Carbono Oculto, além de ter descoberto esse ecossistema do crime, ela foi talvez o melhor exemplo de coordenação das forças federativas, seja da União, seja dos estados, em vários órgãos. E é curioso como aconteceu, vale a pena contar, Thaís. Estavam me contando justamente nessa conversa. A Receita Federal, hoje, talvez seja o maior órgão de inteligência no Brasil. Porque ela tem acesso a todas as informações financeiras, patrimoniais e os fluxos financeiros, né, as notas fiscais, e cruza tudo isso. E vira e mexe, ela recebe
pedidos de informação da Polícia Civil do Paraná, da Polícia Civil de São Paulo, do Ministério Público Estadual de São Paulo, do Ministério Público Estadual do Paraná, da Polícia Federal, do COAF, ou recebe relatórios do COAF, enfim. E ela começou a ver, falou, vem cá, você, Polícia Federal, está me pedindo informações sobre fulano, beltrano e cicrano, a Polícia Civil do Paraná também está me pedindo dados sobre essa pessoa, e a Polícia Civil de São Paulo também, e o Ministério Público Estadual de São Paulo também. Acho que era bom ter uma coordenação, porque senão vai deflagrar uma operação aqui e o cara vai fugir ali, entendeu? Uhum. E aí, o Ministério Público de São Paulo meio que capitaneou o processo de coordenação. Ele montou uma série de reuniões via meetings. Uhum. Não queriam deixar rastro em mensagem de WhatsApp, nada disso, né? Então, eram reuniões à distância, mas ao vivo, com todos os envolvidos, com a Polícia Federal, com a Receita Federal, com a Polícia Civil e o Ministério Público do Paraná, e aí se montou a operação. Então, ali você tem um exemplo e um modelo. O grande problema da Carbono Oculto foi que ela deu certo demais e deixou muita gente amedrontada, gente que nunca imaginou que corria o risco de ser descoberta. Vamos lembrar que tem presidente de partido da oposição sendo investigado porque um piloto acusou ele de ser dono de 4 jatinhos numa empresa de táxi aéreo, sendo que esses jatinhos estão todos registrados em nome ou de fundos de investimento ou em paraísos fiscais, não se conhece o nome final do proprietário. Então, as implicações da Carbono Oculto são muito graves e podem, se esse negócio, essa investigação for até o final, isso pode mudar as relações políticas e mais, as relações institucionais dentro do Brasil. Uhum. Porque não é só 2026 que está em jogo, que já seria suficientemente importante, não é só essa tecnicalidade, se a Polícia Federal pode ou não pode, quando pode, se não pode, se é terror. Não, é você pegar o ecossistema do crime organizado, né? E eu acho que é por isso que estão correndo tanto e tentaram desfigurar dessa maneira o projeto. Toledo, é isso. E você falou que tá tudo localizado aqui nessa avenida na Faria Lima, mas chega em Brasília. Então, realmente, os movimentos todos são muito concatenados, são ligados, né? E a gente tem que ler, enxergar essa história maior, né? Eu acho que você deveria, sugestão, que voltar a falar sobre como se mostrou precipitado e eles próprios acabaram deixando o rastro, né, das intenções de tão mal feito que foi o relatório, né? Ficou muito evidente, isso criou quase que uma unanimidade contra eles, né? Não é... Não, claro, eu acho que o fato de ter tido 4 versões que nem assim foi suficiente. Nem assim foi suficiente, mostra exatamente que o Derrite não conseguiu botar no papel um denominador comum que agradasse nem a mesma oposição. E a oposição sabe que esse é o lugar onde o Lula sangra. E, inclusive, as pesquisas saindo aí com uma oscilação negativa para o Lula, e a justificativa que se dá é exatamente essa. Nesse aspecto, eu acho que é importante mencionar a Bahia, que é talvez o principal estado governado pelo PT, Partido dos Trabalhadores, pelo menos em termos de população. É governado pelo Partido dos Trabalhadores há 5 mandatos, lá se vão 18 anos. E tem os índices de letalidade policial, os piores índices de letalidade policial do Brasil. Eu e a Carla Araújo entrevistamos o Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, e eu questionei ele por que a letalidade policial na Bahia não só é a mais alta em números absolutos, como ainda teve uma trajetória ascendente nos últimos anos, e depois deu uma leve reduzida. E ele disse que, bom, é uma cultura de polícia de 200 anos, que você pode dizer que já faz 18 anos que o PT está no governo, mas são 200 anos de cultura de polícia. E que agora ele vai elaborar um plano para redução da letalidade policial. Agora,
né? Depois de Antes, 18 anos depois do que nunca. 18 anos depois. Então, esse é um problema que está colocado para o Lula, para o Partido dos Trabalhadores, e do outro lado, para a oposição, que está tentando também achar uma bandeira nacional unificada. Os governadores de direita foram todos conversar com o Hugo Mota, um deles saiu até mais cedo, antes da reunião acabar. Quer dizer, o problema do crime Peraí, então organizado. você não vai soltar essa daí, não vai dar os detalhes. Não, aí, Romeu tá Zema evidente. saiu antes de acabar. Diz que tinha um outro compromisso. A reunião acabou inconclusa e eles pediram os governadores para adiar a votação, porque eles não estavam satisfeitos com a quarta versão apresentada pelo Derrite, ou terceira, quando eles se reuniram. Então, quer dizer, o Lula é um assunto muito complexo e delicado para ele, para o governo dele, para o PT e para a esquerda, e a direita não conseguiu encontrar talvez o símbolo, né, do que é a política de bandido bom é bandido morto, que é o Derrite, que praticou isso enquanto policial, não conseguiu encontrar nele também uma plataforma unificada, né? E uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que vale a pena registrar, os procuradores com quem eu conversei estão falando que se passasse essa versão do Derrite de misturar terrorismo, e principalmente no que diz respeito à Polícia Federal, o que a gente ia assistir na Justiça ia ser um festival de nulidades. Ou seja, as defesas dessas pessoas poderosas que vão contratar os melhores advogados iam encontrar um monte de brecha na legislação nova para anular a operação policial, para dizer que foi abuso de poder, para dizer isso e aquilo, e ia terminar tudo em pizza, entendeu? Então, ficou com a impressão digital, ficou muito clara nesse caso. Assim, eles abusaram, né, da inteligência alheia nesse plano mal sucedido, pelo menos até agora.